pessoal, o assunto de hoje são os sistemas distribuídos orientados a agentes, também conhecido como sistemas multiagentes. Como todo mundo sabe, além dos sistemas distribuídos, amplamente usados, a internet, todo mundo usando, a inteligência artificial também vem tendo um grande boom nos últimos anos. Todo mundo falando de sistemas inteligentes, implementando ou querendo implementar sistemas de inteligência artificial. Com isso, a união dos sistemas distribuídos e da inteligência artificial passam a ser uma grande oportunidade de pesquisa e de desenvolvimento de sistemas. Alguns estão já trabalhando com isso e muita gente ainda está trabalhando com sistemas inteligentes centralizados. E, portanto, trabalhar com sistemas distribuídos inteligentes é uma grande oportunidade para a gente. Então vamos direto ao ponto. Primeiro, para a gente falar de sistemas multiagentes, a gente tem que saber o que são os agentes. Agentes, como a gente já viu em arquiteturas distribuídas, são os processos, que podem ser threads, por exemplo, normalmente autônomas, ou seja, capazes de tomar as suas próprias decisões, que comunicam entre si, principalmente através de troca de mensagens, e sempre com alguma característica de inteligência artificial. Bom, aí a gente começa a pensar sobre isso. Eu sei que vocês ainda não viram inteligência artificial, que é uma disciplina de próximo semestre, então vamos primeiro pensar em o que é inteligência artificial e, para falar disso, o que é a inteligência. Bom, claro que a gente vai discutir isso muito mais a fundo na disciplina de inteligência artificial, mas pensa o que para você é inteligência. O que configura um ser inteligente? O que caracteriza ele? Bom, o conceito de inteligência, uma das visões da inteligência, a gente pode imaginar que ela vem se modificando ao longo do tempo. Também em razão dos avanços da computação e da sub-área de inteligência artificial. Em algum momento anterior, a gente podia pensar, inteligente é um ser capaz de resolver problemas. Num outro momento, a gente podia ter pensado, inteligente é um ser capaz de aprender, ou de ser criativo, ou de inventar, ou de ter emoções, e assim por diante. Então, o próprio conceito de inteligência pode ser alterado ao longo do tempo. Bom, alguns anos atrás, teve um grande boom da inteligência artificial com os chamados sistemas especialistas. Então, os sistemas especialistas eram sistemas que tinham uma base de conhecimento, uma base de dados e regras de inferência. Alguma coisa parecida com isso. Suponha que você quisesse fazer um sistema para diagnóstico médico, como, por exemplo, como já houve um sistema muito famoso na época. E daí, você podia implementar esse sistema podia ter um desempenho super bom, melhor que dos médicos, ou seja, o sistema podia acertar diagnóstico mais do que médicos humanos, e daí você podia chegar à conclusão, esse sistema é um sistema inteligente. Porque para um médico fazer um diagnóstico correto, ele tem que ter tido um grande percurso de educação, de clínica, enfim, de experiência, e sendo um ser inteligente para conseguir fazer diagnósticos corretos. Analisando sistemas que podiam fazer diagnósticos médicos, sistemas especialistas, a gente podia analisar, e até uma piada na internet, enfim, na área de inteligência artificial, de que quando se observa a estrutura desse sistema, podia ser um sistema implementado da seguinte forma: se o paciente tem temperatura maior que tanto, inflamação na garganta, isso, aquilo, então o cara tem gripe. Se não, se o cara tiver o sintoma tal, sintoma tal, sintoma tal, então ele tem a doença tal. Se não, se ele tiver com sintoma tal, e assim por diante. Ou seja, podia ser implementado simplesmente como uma cadeia de ifs.
chamadas também de regras de produção, ou seja, implementação praticamente trivial. A gente poderia fazer, talvez no primeiro semestre de curso já poderia implementar um sistema desse tipo. Então, um sistema cujos resultados podiam ser considerados na época como inteligentes, como a estrutura dele era muito simples, e ao conhecer a estrutura deles, talvez muitas pessoas pudessem ter tido então a decisão: não, esse sistema não era um sistema inteligente. E aí, o que passou a ser o conceito de inteligência para daí o sistema ser inteligente? Podia querer criar um sistema que tivesse desempenho do que o melhor ser humano, que o ser humano de melhor desempenho. Então, como é que alguém conseguiria programar um sistema computacional para ele ser melhor que o melhor ser humano? Poxa, se o melhor ser humano, o ser humano de melhor desempenho, programasse, o programa podia ser no máximo como ele, ter uma performance similar à dele, não superior. E daí esse passou a ser um novo desafio para criar sistemas inteligentes. Bom, ocorre que criaram esse sistema já há 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás. Esse sistema foi um sistema para jogar xadrez. Na época tinha um grande enxadrista muito famoso, e ele foi por muitos anos campeão mundial de xadrez, que era um russo chamado Kasparov. Ele foi campeão mundial de xadrez por muitos anos. Finalmente criaram um sistema que bateu Kasparov, chamou Kasparov para jogos, né? E houve um empate, e depois o pessoal do desenvolvimento dos sistemas, era um consórcio, IBM, não sei o que lá, fez de novo, né, ajustou o sistema, chamou de novo Kasparov para uma nova rodada de jogos, e o sistema ganhou. E desde então, o próprio Kasparov, na época, declarou que não tinha mais graça ele disputar com o sistema, porque, enfim, o sistema ganhava dele. Agora, pergunto para vocês, como é que um sistema computacional podia ser programado para ganhar do ser humano de melhor desempenho? Bom, a ideia naquela época foi, imagina um espaço de soluções NP. Considera, por exemplo, uma árvore cuja raiz é um tabuleiro de xadrez na posição inicial. Então, nesse tabuleiro de xadrez, que é a raiz dessa árvore, tem as brancas e as pretas. Como é que o jogo começa? O primeiro lance é o lance das brancas. Suponha que as brancas, por exemplo, peguem o peão do rei e avance 2 posições para frente. Daria origem a um tabuleiro aqui, ó. Esse tabuleiro aqui. A partir do tabuleiro inicial, o peão do rei andaria 2 casas para frente. Uma outra possibilidade seria o mesmo peão do rei andar só uma casa para frente, que daria origem a esse segundo tabuleiro aqui. Ou eu podia movimentar o peão do cavalo do rei, e assim por diante. Então teria um monte de lances diferentes que as brancas podiam fazer. Cada um desses lances daria origem a um tabuleiro diferente aqui, nesse próximo nível da árvore. Se o primeiro lance das brancas tivesse sido esse aqui, de movimentar o peão do rei 2 posições para frente, agora é a vez das pretas. O que as pretas podem fazer? Elas podem fazer o lance tal, que daria origem a esse tabuleiro, ou o lance tal, que daria origem a esse, e assim por diante. Mas se as brancas tivessem movimentado o peão do rei só uma posição para frente, ou seja, a partir desse segundo tabuleiro, as pretas podiam fazer tal lance, que daria origem a um tabuleiro, ou tal lance, ou tal lance. A gente vê que a gente começa a montar uma árvore onde cada nó tem muitos filhos, concordam? Depois, as brancas fariam um novo lance, que daria origem a um monte de tabuleiros, e depois as pretas, e daí eu teria uma árvore, né, cujos nós teriam muitos filhos. Tantos filhos quantos fossem as possibilidades de lances. Bom, uma das formas de avaliar a qualidade de um jogador de xadrez, do enxadrista, é estimar com quantas rodadas de antecedência ele pode estimar o impacto de cada lance seu.
né? O que vai acontecer se ele fizer um lance X ou um lance Y? Suponha que, numa certa estimativa, para eu ser um grande mestre, por exemplo, eu precisaria estimar com 7 rodadas de antecedência o impacto de um lance meu. Bom, então eu podia também estimar com quantas rodadas de antecedência o Kasparov poderia antecipar impactos da rodada dele, das jogadas dele. Bom, suponha que ele pudesse antecipar, cada rodada tem 2 lances, 2 níveis da árvore. Suponha que ele conseguisse antecipar em 20 lances, 10 rodadas. Eu teria aqui uma árvore de 20 níveis que o Kasparov conseguia, com cada lance seu, estimar o impacto que aquele lance teria. Bom, suponha que eu desenvolvesse um sistema que conseguisse expandir essa árvore até uma altura, uma profundidade maior do que 20 níveis. Vocês podem imaginar que uma das conclusões que eu podia tirar desse sistema é que ele poderia estimar com mais rodadas de antecedência do que o Kasparov conseguiria estimar. Então ele teria mais possibilidade de vencer do que o próprio Kasparov. Então foi isso que eles fizeram. Como esse espaço é muito grande, a ideia seria fazer algumas heurísticas, como a gente viu em estruturas de dados, por exemplo, para não expandir a árvore toda, para não estimar todos os galhos, fazer alguns cortes, enfim, colocar algumas heurísticas para conseguir expandir essa árvore por uma profundidade muito grande, mas sem analisar todos os nós, analisar só uma pequena porcentagem dos nós. E daí esse sistema conseguiu ganhar do Kasparov, e daí isso foi foi uma grande notícia, deu muita mídia na época, e daí fizeram um sistema que conseguia vencer o melhor humano, o desempenho do melhor humano na época. Isso tornaria o sistema inteligente? De novo, olhando para o sistema, falaram assim, não, esse sistema é só um sistema de força bruta, é só um sistema que consegue analisar uma quantidade muito grande de informações, de dados, e o que isso tem de inteligente? Então, de novo, o conceito de inteligência, do ponto de vista da inteligência artificial, pode ter mudado. Alguns dizem que isso faz parte, que é até um egocentrismo nosso para manter com o ser humano exclusivamente a característica de ser inteligente. Então qualquer outro ser ou sistema computacional que pudesse apresentar características inteligentes, eu passaria a dizer, não, aquilo lá não é inteligente. Porque eu passei a compreender como o sistema faz, então eu diria, não, não é inteligente mais. Hoje a gente está vivenciando uma nova revolução, uma nova onda de desenvolvimento de inteligência artificial, onde a tecnologia líder são as redes neurais. Talvez um pouco desse boom possa ser explicado porque as redes neurais, como elas têm interações no nível micro, né, e bastante complexas, enfim, não é trivial você explicar como é que a rede neural faz para se treinar no nível micro e a chegar às conclusões corretas. E talvez isso tenha mantido por mais tempo essa nomenclatura de inteligente, de sistemas inteligentes ou de inteligência artificial, né? Já que a gente não consegue explicar exatamente como é que o sistema faz para tomar as próprias decisões. Os sistemas orientados a agentes, então, são sistemas onde os processos são inteligentes, ou seja, trazem alguma forma de inteligência artificial, por exemplo, as redes neurais, mas não só as redes neurais, e aspectos de sistemas distribuídos, como, por exemplo, comunicação, coordenação e assim por diante. Bom, vamos falar um pouco, então, das redes neurais e de outras tecnologias que a gente podia usar nos sistemas multiagentes. A primeira técnica de IA, e a mais usada hoje, que é a grande coqueluche do momento, são as redes neurais. As redes neurais têm dado origem a vários tipos de variações, como por exemplo backpropagation, redes neurais recorrentes, convolucionais e
várias outras. E são usadas principalmente, por exemplo, para reconhecimento de padrões e classificação. Por exemplo, eu tenho várias imagens, eu quero classificar se a imagem é de um gato ou de um cachorro, por exemplo. Para reconhecer, sei lá, João, José ou Maria. E também algumas para fazer predições. Uma outra técnica que pode ser usada é a da teoria dos conjuntos nebulosos, ou dos conjuntos difusos, mais conhecida como fuzzy, sistemas fuzzy. Muita gente chama de lógica fuzzy, mas o próprio autor, logo o Zadé, enfim, meados da década de 1960, já declarou que aquilo lá não seria uma lógica e normalmente a gente vai chamar de teoria dos conjuntos nebulosos, ou só fuzzy, sistemas fuzzy. A ideia dos sistemas fuzzy, a gente pode enxergar um sistema fuzzy como um sistema linguístico onde a gente pode, e adaptativo, que a gente pode colocar grandezas mais ou menos como a gente costuma fazer na vida real. Ou seja, por exemplo, se a gente quer estimar uma temperatura, eu posso dizer que está quente, que está pouco quente, que está muito quente, que está frio, que está gelado e assim por diante. E daí exprimir com variáveis linguísticas, então, com termos linguísticos, que eu vou chamar de variáveis linguísticas, e daí poder tomar decisões assim, né, em função dessas variáveis, e não de forma simplesmente binária. Então, por exemplo, se eu quisesse ligar um ar-condicionado num certo ambiente, eu podia, de forma binária ainda, dizer assim, poxa, se a temperatura estiver maior que uma temperatura limite, que uma temperatura ideal, por exemplo, 21 graus. Se a temperatura for maior que 21 graus, ligo. Se não, não ligo. Essa seria a decisão mais simples, uma decisão binária, baseada em lógica binária, portanto, lógica booleana. Poderia fazer um sistema assim, né? Então eu coloco um objetivo, meu objetivo é a temperatura de 22 graus. Primeiro eu estou supondo que o meu sistema de ar-condicionado só resfria, ele não esquenta por enquanto, senão teria só que fazer simétrico para o outro lado. Então, se a temperatura for maior que 22 graus, ligo. Se não, não faço nada. Simplesinho de implementar esse sistema, concorda? Sistema de controle on-off, ligado e desligado, muito simples. Vamos ver como ficaria o funcionamento dele. Então, suponha que a temperatura ambiente agora seja de 26 graus. Inicializa o sistema, esse sistema vai testar. A temperatura é maior que 21 graus? Sim. Então liga o motor. Aí a temperatura vai baixando, passa a 25, 24, 23 graus e assim por diante. 21,5, 21,1, chega a 21 ou 20,9. Quando eu for fazer o teste, a temperatura é maior que 21 graus, falso. A temperatura já não é maior que 21 graus, eu desligo o motor. O que vai acontecer? Vai havendo trocas de calor com o ambiente e a temperatura vai aumentando. Quando a temperatura for um pouquinho maior do que 21 graus, o sistema vai ligar de novo o motor, depois vai resfriar, vai desligar, vai ligar, desligar e vai ficar chaveando em torno do objetivo, em torno de 21 graus. Isso poderia não ser uma decisão de controle muito boa. Ia forçar muito o motor, ia aumentar o desgaste, aumentar o consumo de energia, diminuir a vida útil do motor do ar-condicionado. Então eu poderia pensar em outras formas de controle. Uma segunda forma de controle que eu poderia usar seria um controle proporcional. Então, por exemplo, eu vou ligar o ar-condicionado numa potência proporcional à diferença que eu tenho para chegar na minha temperatura-alvo. Por exemplo, minha temperatura-alvo é 21 graus. Quanto mais distante eu tiver de 21 graus, eu ligo o motor com maior potência. Por exemplo, se eu tiver a mais de 31 graus, eu ligo com 100% de potência. Conforme eu vou chegando perto de 21 graus, eu vou diminuindo a potência. Então, possivelmente você já tenha visto ar-condicionado, né, aparelhos que fazem isso, né, automáticos, por exemplo, que têm estratégias similares a essa.
Então, conforme eu vou me aproximando do alvo, eu vou diminuindo a potência. Fica muito mais confortável para o usuário, diminui o gasto de energia, enfim, prejudico menos a vida útil do motor e assim por diante. Ainda assim, eu vou ter um ponto de inflexão exatamente no 21 graus, quando eu tenho potência zero e motor desligado, e depois eu ligo o motor. Então ele também poderia ficar chaveando aqui nesse ponto aí, né, no meu objetivo. A ideia dos sistemas fuzzy é fazer sistemas de controle suaves. Então eu poderia tentar fazer um sistema de controle suave que conseguisse achar um ponto de equilíbrio perto da minha temperatura-alvo. Então, que ele conseguisse ajustar a potência do motor, uma potência similar à troca de calor com o ambiente. Então, ele ficar numa potência super baixa lá, ligado só para compensar a troca de calor com o ambiente. Eu poderia fazer isso em aplicações multidimensionais, então eu podia levar em consideração a temperatura externa, a temperatura interna, o número de pessoas na sala, o número de aparelhos de computador, aparelhos elétricos ligados e assim por diante. Então, uma outra possibilidade. A técnica são sistemas baseados em casos, ou raciocínio baseado em casos. A ideia do raciocínio baseado em casos é que a gente possa recordar, portanto eu vou podia armazenar casos anteriores, situações anteriores, em qualquer base de casos, implementada fisicamente, por exemplo, num banco de dados, ou em qualquer outra estrutura, e quando eu tivesse um problema, eu recuperaria esses dados aí. A ideia, a metáfora é, como é que alguém aprende? Alguém aprende por experiências anteriores, esse é o pressuposto. Então, por exemplo, imagina uma criança que vai aprender a subir numa árvore. Ela pode, por exemplo, se apoiar num galho fino, o galho quebrar e ela não conseguir apoio para subir mais na árvore. Aí depois ela se apoia num galho mais grosso, e aí o galho serve de alavanca e ela consegue subir um pouco mais na árvore, e aí ela se apoia. Então a ideia é que a gente possa armazenar para o problema de subir numa árvore situações anteriores e decisões que eu tomei, por exemplo, de apoiar num galho fino, apoiar num galho grosso, fazer uma alavanca, etc. E decisões que eu tomei que deram certo ou que deram errado. E daí, em problemas similares no futuro, ou eu vou subir em uma outra árvore, eu vou escalar uma montanha, ou, enfim, vou praticar um esporte de subir em algum obstáculo, em alguma parede, por exemplo, eu posso me lembrar daquelas experiências anteriores, vou tentar repetir ou melhorar as decisões que deram certo e evitar as que deram errado. Essa é uma forma muito simples de implementar, que pode ser muito simples de implementar e pode ser muito eficiente para a gente resolver problemas e para a gente aprender com as experiências anteriores e melhorar o desempenho dos nossos sistemas. Um outro exemplo ainda de técnica de IA que pode ser usada são os algoritmos genéticos, ou computação evolutiva. Essa é uma outra técnica bastante usada, por exemplo, na área de jogos e em várias outras. A ideia dos algoritmos genéticos é mimetizar alguns mecanismos que a gente conhece, alguns modelos que a gente tem de reprodução e de evolução, onde a gente imagina cada indivíduo, cada problema, como uma cadeia de atributos, que podia falar, por exemplo, a temperatura, para o nosso exemplo do ar-condicionado, a temperatura, o número de pessoas na sala, a temperatura interna, a temperatura externa, quantidade de janelas ou de portas, a frequência com que elas são abertas e assim por diante. Então eu podia ter uma sequência de características, de atributos, que eu vou chamar de genes, que caracterizam o caso, né? Algumas coisas que eu posso ter feito, eu liguei o ar-condicionado com tal potência e assim por diante. Então eu podia ter uma sequência de atributos que caracterizam um indivíduo, um problema, né? Ele
caracteriza um indivíduo e esses genes aí vão determinar se, cada combinação vai determinar se aquele indivíduo, aquela combinação é boa ou não para resolver o problema. Por exemplo, você tem uma situação lá onde a temperatura está muito alta, tem muita gente na sala e coloca o ar-condicionado com uma potência muito baixa, provavelmente essa configuração do problema não vai me conduzir, pelo menos não rapidamente, a chegar na temperatura alvo, na temperatura objetivo para mim. Então esse indivíduo não é um indivíduo muito bom para a resolução desse problema. Essa medida de o quão adequado um indivíduo é para resolver um problema, eu vou dizer que é o quão adequado ele é, ou eu vou chamar essa medida de fitness, o quanto ele é adequado, ok? Então tem alguns indivíduos que vão ser mais adequados, mais aptos ou mais adaptados para resolver aquele problema. E um dos modelos de evolução é os indivíduos mais aptos, mais adaptados, têm mais probabilidade de gerar descendentes, tem mais probabilidade de se reproduzir. Então eu podia ter uma população, um conjunto de indivíduos, e daí esses indivíduos, baseado nessa medida, nessa função de fitness, ou seja, os indivíduos mais adequados, que resolvem o problema de forma melhor, têm mais probabilidade de se reproduzir. Ou seja, de levar suas características para as gerações posteriores, para as gerações futuras. Como é que ele levaria essas características deles para as gerações futuras? Ora, se a gente consegue identificar cada indivíduo como uma cadeia de genes, eu poderia ter 2 indivíduos que eu escolheria para se reproduzir, baseado nessa função de fitness, e poderia, usando mecanismos de reprodução, por exemplo, imaginar um ponto de crossing over e combinar as cadeias genéticas desses indivíduos, gerar novos indivíduos, aplicar outros mecanismos, como por exemplo de mutação, e ao longo de gerações, como modelos conhecidos, eu poderia observar uma evolução da espécie, uma evolução dos casos, ou seja, eu poderia ter indivíduos, poderia gerar soluções que resolvessem muito bem o problema. Esse tipo de técnica é usada normalmente para encontrar soluções, ou seja, para a busca de soluções em espaços de soluções muito grandes, como esses NP, né? Assim, que aumentam exponencialmente. E uma outra possibilidade ainda é a gente combinar técnicas de inteligência artificial, combinar, hibridizar mecanismos de inteligência artificial, ou seja, colocar técnicas diferentes, uma técnica em cada agente, ou várias técnicas nos mesmos agentes, fazer eles se comunicarem, coordenarem as suas ações e conseguir resultados muito legais, potencialmente muito legais. Os próximos tópicos nossos, então, é isso. Primeiro, estudar um pouco mais a fundo essas técnicas, ver como elas funcionam, como a gente poderia implementar, desmistificar essas técnicas de inteligência artificial e, num segundo momento, pensar em hibridizá-las e incorporá-las à tecnologia de agentes. Então, essa é a nossa ideia. Se inscrevam no canal, que eu estou percebendo que tem bastante gente que não está seguindo as aulas, então é uma forma de vocês serem avisados, e continuem ligados. Agora a gente vai passar a essa fase que eu considero muito interessante, que é falar da tecnologia de agentes, falar de técnicas de inteligência artificial, incorporá-las nos nossos processos, que como a gente já sabe, a gente vai acabar chamando de agentes e criar esses sistemas distribuídos, orientados a agentes, ou sistemas multi-agentes. Essa é a nossa sequência. Já sei que você ficou curioso, realmente é uma área efervescente e muito promissora, muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima, então.